Olá, muito bem-vindos ao nosso canal de estudos e bora estudar? Hoje daremos continuidade à leitura do Código Penal. Começaremos hoje do artigo 213 até o artigo 234-C, ali da parte especial do Código Penal, que fala dos crimes contra a dignidade sexual. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. E dá uma curtida se você gostar desse vídeo e assistir até o final, tá bom? Conto com você para o crescimento desse canal e o desenvolvimento do meu trabalho, tá? Vou apresentar para vocês aqui alguns slides dos temas que veremos hoje. Olha só, pessoal, o primeiro slide aqui na tela, acompanhe comigo, é dos crimes contra a liberdade sexual. Então, trataremos do estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, crimes sexuais contra vulnerável, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Ainda teremos aqui, ó, acompanhe na tela, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável. Divulgação de cena de estupro, sexo, nudez ou pornografia, lenocínio e exploração sexual, rufianismo, casa de prostituição, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, aumento de pena e as disposições gerais aplicáveis a esses crimes contra a dignidade sexual. E segredo de justiça nesses processos, tá bom? E agora sim, coloquei na tela para vocês a letra da lei, que faremos a leitura agora, lembrando que a nossa fonte de leitura é o site do planalto.gov.br. Vamos lá, vou tirar a minha imagem aqui, e agora sim, podemos prosseguir. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1, dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro, artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena para esse crime é de reclusão de 6 meses a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, a pena será de reclusão de 8 a 12 anos. Veja aqui que a pena é mais grave, a pena do parágrafo 1º, né, se resulta em lesão corporal grave e a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Então, temos a pena de reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º, se da conduta resulta a morte, então a pena será de reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 214 foi revogado. Agora temos a violação sexual mediante fraude, artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante a fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Nesse caso, a pena será de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Importunação sexual, artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Artigo 216 foi revogado pela Lei 12.015 de 2009. Agora temos assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico
ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena será de detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único foi vetado. Parágrafo 2º diz que a pena é aumentada até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1A fala da exposição da intimidade sexual. Agora, o registro não autorizado da intimidade sexual é um crime aqui do artigo 216b, que fala: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. A pena nesse caso é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O parágrafo único nos traz que nessa mesma pena de 6 meses a 1 ano e multa, incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então, foi incluído aqui em 2018 esse parágrafo. Capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável. Temos aqui o crime de sedução, revogado pela Lei 11.106 de 2005. E agora temos o estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena será de reclusão de 10 a 18 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na reclusão de 10 a 18 anos e multa, quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Parágrafo 2 foi vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, temos uma pena de reclusão de 12 a 24 anos e multa. Parágrafo 4º. Se dessa conduta resulta morte, temos a pena de reclusão de 20 a 40 anos e multa. Então, se desse estupro de vulnerável resulta morte, temos uma pena de reclusão de 20 a 40 anos e multa. Parágrafo 4º-A. É absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização, tá bom? Muito importante esse parágrafo 4º-A que acabamos de ler, pois ele foi incluído pela Lei 15.353 de 2026. É uma atualização importante que diz ser absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização. Já tínhamos esse entendimento dos tribunais superiores e agora foi incluído ao Código Penal explicitamente. Aqui temos então parágrafo 4º-A. Parágrafo 5º também incluído pela Lei 15.353 de 2026. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime. Corrupção de menores, artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, a pena será de reclusão de 6 a 14 anos e multa. Parágrafo único foi vetado.
Agora, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, a pena é de reclusão de 5 a 12 anos e multa. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Aqui teremos uma pena de reclusão de 7 a 16 anos e multa. O parágrafo 1º foi revogado e o parágrafo 2º nos diz que incorre nas mesmas penas, né? Temos aqui de reclusão de 7 a 16 anos e multa. Inciso 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no caput desse artigo. Inciso 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo também responderão aqui com a pena de reclusão de 7 a 16 anos e multa. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, que é esse que acabamos de ler, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização ou de funcionamento do estabelecimento. Agora, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, o que? Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Temos aqui então a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Agora temos aqui o caso de aumento de pena, parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Então, temos aqui, nesse caso, um aumento de pena de 1/3 a 2/3. E quando teremos a exclusão de ilicitude? Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Agora, capítulo 3 do rapto. Temos aqui os artigos 219, 220, 221, 222, revogados pela Lei 11.106 de 2025, tá? Então, vocês vão ver
esses crimes incluídos em outra lei. Então, foi revogado aqui do Código Penal. Capítulo 4 das disposições gerais, temos o artigo 223 e 224, revogados pela Lei 12.015 de 2009. E agora vamos ler aqui sobre a ação penal no artigo 225. Bom, nos crimes definidos aqui nos capítulos 1 e 2 deste título, que acabamos de ler, nesses crimes procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Lembre-se, então, esses crimes que atentam contra a dignidade sexual, eles procedem mediante ação penal pública incondicionada. Parágrafo único foi revogado, e aqui temos o caso de aumento de pena. Olha só, artigo 226 diz que a pena é aumentada, inciso 1, de quarta parte se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. Inciso 2, a pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, receptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela. O inciso 3 foi revogado. Inciso 4. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. A linha A, mediante concurso de dois ou mais agentes. No caso aqui, configura-se o estupro coletivo, tendo aqui um aumento de pena de 1/3 a 2/3. A linha B, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Temos aqui o denominado estupro corretivo, que também terá esse aumento de pena de 1/3 a 2/3. Agora vamos para o capítulo 5, que fala do lenocínio e do tráfico de pessoa para o fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lascívia de outrem, artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Isso terá uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, nesse caso a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bom, que o parágrafo 1º deste artigo nos traz que se o agente for se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a pena será de reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º.
Se o crime é cometido com o emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Casa de prostituição, artigo 229. Manter por conta própria ou de terceiro um estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, aqui, rufianismo, artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça, a pena para esse crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, a obrigação de cuidado, de proteção ou de vigilância, nesse caso a pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, aí terá uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Temos aqui a parte do tráfico internacional da pessoa para fim de exploração sexual. Os artigos 231, 231-A e 232 foram revogados pela Lei 12.015 de 2009. Agora, a promoção de migração ilegal. Artigo 232-A. Promover por qualquer meio, com o fim, então temos uma finalidade aqui de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. A pena para esse crime é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Então, incorre aqui na mesma pena do caput, tá? Parágrafo 2º. Essa pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se, inciso 1, se o crime é cometido com violência, ou inciso 2, se a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Então, vamos lembrar que nesses casos, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas que vimos descritas nos artigos. Agora o capítulo 6 do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Artigo 233. Olha, praticar ato obsceno em lugar, misturei local com lugar. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Escrito ou objeto obsceno. Vamos lá, artigo 234. Olha, fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, olha só a finalidade aqui de comércio, de distribuição
ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Nesse caso, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único do artigo 234. Incorre nessa mesma pena quem, inciso 1, vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. Inciso 2, realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Inciso 3, realiza em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio audição ou recitação de caráter obsceno. Capítulo 7, disposições gerais. Nas disposições gerais aqui, temos o caso, então, de aumento de pena, artigo 234-A, nos crimes previstos neste título, então fala dos crimes contra a dignidade sexual, a pena é aumentada, né? Temos aqui o inciso 1 e 2 vetados. Inciso 3, temos aqui o caso de aumento de pena de metade a 2/3 se do crime resulta gravidez. Então, nesse caso, é aumento de pena de metade a 2/3. Também temos aqui o inciso 4, que é um aumento de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Artigo 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça, tá? Lembrem-se disso. Parágrafo 1º. O sistema de consulta processual tornará de acesso público o nome completo do réu, seu número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, né, o CPF, e a tipificação penal do fato a partir da condenação em primeira instância pelos crimes tipificados nos artigos 213, 216-B, 217-A, 218-B, 227, 228, 229 e 230 deste Código, inclusive com os dados da pena ou da medida de segurança imposta, ressalvada a possibilidade de o juiz fundamentadamente determinar a manutenção do sigilo. No caso, só o juiz pode determinar com fundamentação. Precisa ter fundamentação para a manutenção do sigilo. Parágrafo 2º. Caso o réu seja absolvido em grau recursal, será restabelecido o sigilo sobre as informações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O réu condenado passará a ser monitorado por dispositivo eletrônico. E o artigo 234-C foi vetado aqui, então incluído pela Lei 12.015 de 2009. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui mais uma parte da leitura do Código Penal. Agradeço muito a companhia de vocês, a curtida. Espero que vocês deixem uma curtida aí se você acompanhou até o final. E tem uma novidade para anunciar para vocês. Vou fazer vídeos de resolução de questões, tá? Vou colocar aqui as questões, o comentário sobre a resposta, né, a justificativa da resposta das questões, mas vou fazer, prometo para vocês, que vou fazer ali um compilado das questões que mais caem em concursos, né, e vou dividir essas questões por temas. Vocês vão ver os vídeos por temas. Acompanhem, não deixem de ativar o sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Agradeço demais aí novamente a companhia de vocês. Compartilha com quem também estuda para concursos e bora estudar!